Bom, antes de eu iniciar minha fala propriamente dita, eu quero que vocês façam um pequeno exercício. Eu vou fazer 2 perguntas para vocês e vocês vão responder, pode escrever se quiserem, ou pode guardar aí para vocês. E isso vai ser importante para ajudar a dar o primeiro passinho no autoconhecimento. É fundamental que nós tenhamos um autoconhecimento. Como que eu vou vender para alguém? Como que eu vou mostrar os meus trabalhos se eu não sei nem quem eu sou? Eu não sei como que eu reajo às coisas, eu não sei como atender alguém. Eu sei fazer a restauração bem feita, eu sei extrair o dente de maneira asséptica, organizada, com tudo como tem que ser o protocolo. Mas eu não sei mostrar isso para o meu paciente. Então eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que me conhecer meu paciente, para daí estabelecer uma relação de qualidade. Então eu vou fazer 2 perguntas para vocês, quem ainda não conhece esse sistema, dê o primeiro passinho para o autoconhecimento. A primeira pergunta é: com que velocidade você reage quando algo inesperado te acontece? Então você está ali e de repente algo ruim, ou até coisas boas também. Mas vamos imaginar algo muito desconfortável, um acidente, alguém caiu, alguém se afogou, alguém te maltratou. Com que velocidade você tem a reação? Você é daquele que responde na lata e já sai rateando, já sai brigando, já sai respondendo? Ou você paralisa? Opa, o que está acontecendo? Você perde um pouco a reação nesse momento. Então, pensem nisso. Tem 2 opções só. Ou você é daquele que vai reagir rapidamente e já vai tentar resolver, ou você é daqueles que paralisam e pensa um pouco antes de reagir. E às vezes nem reage naquele momento, tá? Então, ou reage rápido, ou não reage, ou reage lento. Então, pense, você, como você faz? A segunda pergunta é: quando você sofre algum tipo de constrangimento, você é maltratado, você é humilhado, ou alguém te rouba, ou alguém te passa a perna, te trai, esse sentimento ruim que esse episódio te causou, quanto tempo ele permanece dentro de você? Você é daquele que guarda o rancor, que daqui 10 anos vai lembrar, puxa, eu namorei aquela pessoa e aconteceu tal coisa e dá aquele ódio ainda dentro de você por aquilo ter acontecido? Ou não? Você guarda essa mágoa e sofre quase que igual no momento, mesmo anos, meses, dias depois, ou aquilo acontece e em pouco tempo, tá tudo bem, a vida é assim mesmo, tá de boa, eu lembro e aquilo não me afeta mais. Então nessa segunda pergunta também são 2 opções. Ou eu guardo no coração e fico lembrando disso e sofrendo posteriormente por muito tempo, ou eu sofro naquele momento, mas no dia seguinte está tudo bem, para mim, vai viver a vida, eu vou viver a minha e pronto, tá? Então são 2 questões que vão ajudar vocês a descobrir, pelo menos inicialmente, qual é a inclinação do seu temperamento. E eu vi que houveram falas anteriores à minha, né? A professora Renata, o professor Marco Antônio, eles comentaram sobre os temperamentos e é um assunto que está na minha fala e eu quero ajudar vocês a se introduzir nesse caminho. Bem, como que aconteceu o fato de hoje eu estar falando sobre a consulta que vende? Esse insight me deu agora há pouco tempo. Houveram uma série de acontecimentos na minha vida que me fizeram buscar o autoconhecimento, para que eu pudesse sair de um fundo do poço onde eu não via luz. Eu não via luz, eu não sabia para onde ir. E isso vem acontecendo de 5 anos para cá. E eu me vi obrigada a procurar por ajuda. Eu fui em terapeuta, fui lá, busquei, mas eu não me mantive. Se eu falar que eu fiz 6 sessões de terapia, eu vou estar mentindo, porque acho que eu fui em 4,5 ali. Mas eu busquei, eu estudei, eu fui atrás de como a mente humana pensa, de como o ser humano reage, por que eu sofro assim, por que isso me faz mal, por que eu estou deixando isso acontecer comigo. E buscando essas respostas, eu percebi que dentro da minha profissão, graças a Deus, eu fui uma profissional que eu considero de sucesso. Eu não estou falando sucesso no sentido de ser uma milionária, igual as redes sociais hoje ficam pregando, que a gente tem que correr atrás do milhão e tal. Não é desse sucesso que eu estou falando. Eu estou falando do sucesso onde eu ia para o meu consultório, eu atendia o meu paciente com qualidade, ele saía satisfeito e eu chegava em casa e encontrava uma família linda, amorosa, que me acolhia e me apoiava. Esse era o meu sucesso. Ter essa vida tranquila.
tranquila e em paz. Chegou um momento que as coisas mudaram. E eu tive que me adaptar a essas mudanças. E eu percebi, então, que nesses meus estudos, o que eu fiz da minha profissão, aquele jeito que eu tinha de lidar com o meu paciente, que eu percebi que então era uma forma assertiva, porque eu vendia bem para ele pagava o meu preço, mesmo sendo um pouco mais caro que o do outro, porque ele via alguma coisa ali. Eu comecei a perceber que eu tinha isso de forma inerente, mas que isso poderia ser treinado por quem não tem. E isso me deu uma ideia do seguinte: o que acontecia na graduação? Os alunos estavam ali atendendo os pacientes e, de repente, terminava a faculdade, iam abrir seus consultórios ou trabalhar e chegavam lá, o que acontecia? Trabalhavam poucos meses, se frustravam, porque às vezes eram excelentes alunos, tiravam excelentes notas, realizavam excelentes procedimentos, só que não tinham manejo de conversar com o seu paciente, não tinha forma de conversar com o paciente. Porque ele usava a mesma forma que ele vinha da casa dele, da convivência com os amigos, para tratar seu paciente. Ninguém ensinou como abordar um indivíduo para venda, que é isso que a gente quer. Percebi isso, então os alunos saíam, fiquei sabendo que fulano fechou o consultório e está trabalhando em tal lugar, ou montou uma loja, ou está trabalhando com o pai, está trabalhando com a mãe. Eu falo, puxa vida, tantos anos de dedicação, tantos gastos, e de repente abandonar a odontologia, tanta gente ganha dinheiro com a odontologia, por que essa pessoa não conseguiu? Tem muito profissional? Tem muitos cursos de odontologia? Tem, mas quem quer, faz e vai atrás. Quem desiste é que nunca vai conseguir. Outra situação que me frustrava, nos cursos de pós-graduação, às vezes o paciente ia lá, fazia uma avaliação com o aluno, e na saída, para agendar, eu falava, professora, faz favor, professora, eu queria muito tratar aqui no curso com vocês, só que tem como você me mudar de profissional? Eu queria tratar com outro. Eu nem pergunto e nem perguntava por que ele queria fazer essa mudança, porque a gente já sabe, a gente conhece cada um dos alunos que estão ali convivendo com a gente percebe às vezes que são pessoas excelentes, de caráter excelente, que sabe muito sobre o conteúdo, mas na hora de ter essa relação com o paciente não consegue entregar para ele uma segurança de que ele vai ter o melhor que aquele paciente possa passar. Às vezes passa uma arrogância no modo de falar. Dane-se, eu sou assim mesmo, quem quiser quer, quem não quiser não quer. Então tá, então você fica no mesmo lugar que você tá. Se você quiser sair desse lugar e encontrar transformação, você tem que ouvir, você tem que estudar, você tem que buscar métodos para fazer essa transformação. Ninguém vai fazer por você. Você pode contratar o melhor marketing do mundo. A hora que o paciente sentar com você, para você avaliar, é você e ele. Não existe marqueteiro que vai resolver seu problema. Então é você tem que buscar a sua transformação. Então, através dessa visão da minha vida acadêmica, da minha vida com os meus alunos na pós-graduação, eu percebi que eu poderia ter algo para ajudar essas pessoas. E, ao mesmo tempo, estar ajudando a mim mesma. Eu estou com 52 anos e eu passei por situações nos últimos 5 anos que me viraram a minha vida de cabeça para baixo e eu tive que me reinventar. Hoje, eu já não tenho vontade de estar num consultório como eu fiquei 25 anos. No mocho, de segunda a sábado a meio-dia. E ainda intercalando faculdade, 20 anos de docência. Então era uma vida corrida que eu adorava. Só que chegou um ponto que ocorreram tantas coisas que isso já estava me fazendo mal e não bem. E eu resolvi dar uma mudada. E a fala sobre a consulta, eu acho que eu vou estar ajudando muitas dessas pessoas que passaram pela minha vida e acabaram tendo dificuldades nesse processo de relação com o paciente. Então, quando eu falo da consulta que vende, eu não quero falar, não é meu objetivo, falar sobre marketing na harmonização orofacial. Ela faz parte do marketing. Mas o que eu quero trazer com isso são abordagens em relação às relações interpessoais. Será que você está fazendo certo? Você está satisfeito com a forma que você está se relacionando com o seu paciente, com as suas vendas, com os seus fechamentos, com a sua entrega? É sobre isso que a gente vai falar. Bom, estudando sobre essa questão da venda, eu dividi mais ou menos o processo de vendas, não é algo que eu peguei de alguém. Avaliando, estudando ali, eu falei, eu vou separar assim, assado, que eu quero fazer uma analogia para nos fazermos pensar
o quanto é importante cada uma dessas etapas. Então, dentro dessas etapas do processo de venda, eu dividi no momento pré-consulta, não tem nada a ver com o tema, é a pré-consulta. O momento da consulta, vocês estão enxergando aqui? Ficou meio claro? Tem como apagar essa luz da primeira fila aqui? Então, nós temos a primeira fase da pré-consulta, a segunda fase, a consulta. Fez a pré-consulta, vai jogar para a consulta, da consulta que vende, o paciente vai para as outras etapas. Aí ele vai para o tratamento, vai para um período pós-tratamento e depois vai ter um período mais longo em que você vai ter ou não a recorrência desse paciente vinculado ao trabalho que você ofereceu para ele e o grau de satisfação que ele levou. Aí o que eu fiz? Tudo, gente, na nossa vida está relacionado à forma com que nós nos comunicamos. Nós somos seres sociais. Eu não existo sozinha nesse mundo, você não existe sozinho nesse mundo. Eu só levantei, me troquei, passei um batom, um gel e vim para cá, porque eu queria encontrar vocês. Para passar alguma coisa diferente para vocês, para causar uma transformação. E eu, desde o momento que eu cheguei aqui, eu já fui transformada, porque eu ouvi colegas, conversei com colegas. Então, a comunicação, ela nos transforma. E é isso que a gente tem que buscar no dia a dia, tá? Então, esse processo de vendas, todas essas etapas, eu fiz uma analogia bem bobinha, mas é algo que faz a gente pensar o quanto isso é importante, com as fases de um relacionamento amoroso. Não vamos confundir, né? Onde a gente trabalha, a gente não vai manter relacionamentos amorosos. Tá? Pode até acontecer uma paquera e posteriormente você se casar com o paciente, não tem nada demais. Mas é só uma analogia entre as etapas da venda, do processo de venda, e a fase de um relacionamento amoroso. Para a gente pensar como que nós estamos nos comportando dentro dessas fases. O período pré-consulta, eu faço uma analogia com o período da paquera. O que é essa pré-consulta? O que é essa paquera? Tem lá o seu consultório, tem você como profissional e tem o paciente. Vocês estão distantes um dos outros, né? Um do outro. Vocês precisam saber que existem. Principalmente o seu paciente tem que saber que você existe naquela cidade, com aquela tarefa, com aquela especialidade, com aquela capacitação para entregar para ele algo que ele busca. Então, como ele vai te conhecer? Você é o maior interessado nesse processo, que a gente está fazendo a analogia da paquera. Vamos supor que é o profissional ali, ele quer que o paciente o procure. Ele quer ficar na dele lá, mas ele quer que procure. Só que ele vai dar sinais para que essa pessoa, esse paciente o conheça, como numa paquera. Nossa, eu vi aquele gato, aquela gata. Gato é coisa bem antiga no nosso vocabulário, depois de 50, né? Como é que fala agora? O contatinho? Não, contatinho já está falando, né? Mas, enfim, viu ali e falou, nossa, me interessei. Como eu vou fazer essa pessoa me enxergar? Como eu vou fazer com que ela me veja e tenha vontade de vir conversar comigo? Então, para pensar, gente. Qual é a imagem que você está passando para os seus futuros pacientes, para a comunidade em que você está inserido? Qual é a imagem que você está passando? Você está passando a imagem de um profissional de respeito, de um profissional ético, de um profissional organizado, de um profissional que se prepara para estar entregando tratamentos de valor para o seu paciente? Ou você é aquele paciente, nada contra, tá? Cada um faz o que quer da vida. Eu vou dar a minha opinião. Ou você é aquele profissional que está todo dia na balada, que está fumando vape e o cigarro ali em qualquer lugar que está andando com aquela bermuda rasgada e chinelão. Não tem nada contra, cada um escolhe a vida que quer. Só que quando você escolhe o que você quer, você não escolhe o que vem até você. Você vai aceitar o que o mundo te entrega. Então, se você quer passar uma imagem que dê para o seu paciente a impressão de que ele vai ter ali algo que realmente tenha valor, você tem que se valorizar também. Então, é nessa paquera que você vai fazer com que o seu paciente te veja e tenha desejo de consumir o seu tratamento. Então, parem para pensar nessa primeira parte. Como está a minha rede social? É uma rede profissional? Se é profissional,
O que eu tenho ali? Eu tenho uma história de vida, eu tenho uma história profissional, eu tenho algo organizado no sentido de mostrar quem eu realmente sou. Porque depois, se ele for na consulta, ele tem que ter a expectativa dele sanada. Se ele achar que é tudo aquilo e chegar lá e não for, também vai ser uma decepção. Então, a gente tem que ser real. Um real dentro da ética. Para que meu paciente tenha desejo de me procurar e absorver aquilo que eu tenho a oferecer. Então, o que você está mostrando socialmente é atraente? Está gerando desejo no seu paciente? Então, pensem nisso. Dê uma revisada nas redes sociais e veja qual a imagem que você quer passar. Ah, eu quero passar uma imagem profissional legal, só que eu também quero arrumar um marido e tal, então eu estou postando foto lá de biquíni, papá. Pô, é outra coisa, né? Não mistura as coisas, né? Quando tem que ser, vai acontecer, você não precisa estar lá expondo dessa maneira. Mas enfim, quem quer postar também tem um corpo bonito, tudo bem, que eu tenho inveja de não poder postar, tá? A segunda etapa, então, houve a paquera, a pessoa viu a sua imagem, falou, nossa, gostei, vou marcar um encontro com ele, com ela, vou marcar um encontro. O que ele faz? Dá um jeito de arrumar o seu contato e liga na sua clínica. Quero marcar uma consulta com o doutor e com a doutora. Gente, olha que coisa mais especial que é isso. Alguém quer te encontrar porque ela acha que você tem algo especial para entregar para ela. Que você vai dar a ela aquilo que ela está buscando para se sentir melhor, seja em qualquer âmbito da saúde. É muito especial isso, a gente tem que valorizar, tem que pensar nisso. Eu pus ali relacionamento amoroso porque é onde mais as nossas emoções se conectam. Isso é muito especial, a pessoa marcou um encontro com você. Esse momento, ele é ímpar. É a única e a primeira oportunidade que você vai ter de estar cara a cara com a pessoa. E falando para ela tudo aquilo que você pode fazer por ela, e ela vai ter o momento dela de realmente perceber que aquilo é uma verdade, ela sentiu confiança em você. Então, tudo que você está falando faz sentido para ela. Nesse momento, você tem que ser realista quanto à realidade e à expectativa. O paciente está te consultando, ele tem queixas, e você vai, então, analisar o contexto desse paciente e passar a realidade para ele. Em harmonização, principalmente, mas a odontologia de uma forma geral, se você não conversar o beabá certinho antes, com certeza no pós-tratamento vai ter conflito. Quer evitar conflito? Combina antes. Se não combinar antes, é melhor que acabe, porque vai dar problema depois. Então é na hora do contrato que você tem que brigar, porque se o contrato ficar bom, tudo depois vai se acertar. Mas se o contrato falar, não, vou deixar assim, porque depois não tem depois, ou combina e dá certo, ou não combina e tem conflito depois. Então a gente tem que alinhar as expectativas ali. Nesse momento é o momento que você vai entregar tudo de você. Ah, mas hoje eu estou cansada, estou por aqui de gente, não aguento mais, pessoas ficam só falando, reclamando. Não é para você estar ali mais, então vamos nos organizar e procurar outras coisas para fazer. Se você quer ser um profissional que vende, um profissional que é querido, um profissional que é respeitado pelo seu paciente, você tem que mostrar para que você veio. É claro que você não vai ficar falando termos científicos mirabolantes, mas você vai falar de uma forma profissional, usando termos da rotina do paciente para que ele compreenda o que você está falando. E grifar nos termos de consentimento as partes mais importantes e que, com experiência, a gente sabe que são as maiores queixas pós-tratamento. Esse é o momento de fazer a combinação. Se nesse momento você usou todo o seu poder de persuasão, e eu coloco esse termo aqui de uma forma ética, não é para persuadir o paciente usando de mentiras, não. Gente, ninguém é bobo. Quando alguém está tentando te enganar, você percebe. E você acha que você falando a mentirinha ali, o outro também não está percebendo? Só você que é inteligente no mundo? Não, o outro também é. E é por isso que muitas vezes ele sai dali e ele desmarca ou não volta. Que ele finge, está me fazendo de bobo, vou fingir de bobo também, e tudo bem, e depois ele desmarca. Tem que ser ético, tem que falar a verdade, mostrar realmente o que pode ser entregue para aquele perfil do paciente. Então, nesse momento, você vai persuadir o paciente para que ele acredite, e você vai entregar, porque você está prometendo, você é ético, que você tem o melhor para ele, ok? Então, a consulta, ela tem várias nuances dentro desse contexto, nesse momento, que faz parte de todo esse treinamento da consulta que vende. Ah, tá. Coloquei até aqui um casalzinho e ele está com flores atrás.
paciente chega lá para a consulta, ele tem uma expectativa do que ele viu antes, na paquera. E a hora que ele chega lá, o que ele está encontrando? Ele está encontrando aquele perfil que ele viu no Instagram, presencialmente? A limpeza, o trato, o carinho, o sorriso, a simpatia. Ou ele está chegando lá e tem um tapete sujo na porta do consultório, tem uma luz queimada na sala de espera, não tem papel no banheiro. O que ele está encontrando? Isso tudo vai quebrar a expectativa e já vai colocar o paciente numa situação de repulsa quanto a fazer o tratamento com você, tá? Então, não queira fantasiar muito na rede social, que a rede social, ela permite tudo e as pessoas já sabem disso. Então, vamos ser realistas. Você não precisa ter um consultório de luxo para ter sucesso. Até no início, a maioria não tem. A maioria vai começar com o que pode. E é exatamente isso. Como diz o poeta, o filósofo, faça o melhor que você puder, nesse momento, até você ter condições melhores de fazer ainda melhor. Então é uma evolução. Não quero sair da faculdade e se comparar a um profissional que tem 20 anos de carreira, construiu sua puta clínica, está lá todo organizado. A vida não é assim, existe uma escada. Mas a rede social está colocando coisas nas cabeças dos jovens e deixando as pessoas frustradas. Então, cuidado com o que você vê na rede social. Então, o paciente fez a consulta e ele realmente, a expectativa dele foi atendida. Só que no final tem um plus ali. Ó, o cara trouxe flores, ela não imaginava que daquela... agendou um encontro e tinha flores já no primeiro encontro. Então, faça algo um pouquinho diferente, entregue um pouco mais do que o seu paciente está esperando. Isso vai gerar uma emoção nele positiva em relação a estar com você. Fez a consulta, vendeu. Você se conhece, você conhece seu paciente pela percepção do que você estudou, você sabe como lidar com o temperamento dele e deu tudo certo. Você fechou e olha que especial também aqui. No momento da consulta, o que o paciente fez? Ele quis marcar o segundo encontro com você. Olha que legal! Teve um encontro, e na maioria das vezes no outro dia um nem liga para o outro, mas não, já saiu dali e falou assim, eu gostaria muito de estar com você de novo. E aí marcou o segundo encontro, que é onde você vai iniciar seu tratamento. E quando você inicia o tratamento, nesse segundo encontro, você tem que continuar sendo aquela pessoa que ela encontrou no primeiro encontro. Trouxe flores no primeiro encontro e no segundo está lá com a cara amarrada e não dá um sorriso, passa pela sala de espera e nem olha, como se fosse um rei. Hoje em dia o mundo mudou, acabou assim, olha, é o doutor, é a doutora, acabou, todo mundo é doutor, todo mundo é doutora, todo mundo é ser humano, a gente tem que respeitar. Então treinem isso, mas eu sou meio carrancudo, vocês vão ver os temperamentos. Você pode mudar a sua forma de abordar. Eu posso passar na sala de espera e treinar, sair de casa e falar, não, eu vou passar lá e eu vou dar um sorriso. Mesmo eu sendo um fleumático, que a minha cara é de paisagem 24 horas. Eu vou treinar que eu vou dar um sorriso para o meu paciente quando eu passar por ele. Então a gente tem que treinar os hábitos de fazer com que as pessoas sintam em nós um carisma. Mesmo que às vezes o nosso temperamento não tenha, mas nós podemos treinar. Não é porque a gente tem um temperamento que a gente está fadado a ser um grosso a vida inteira, está fadado a ser um antipático a vida inteira. Nós podemos mudar. Não vamos mudar de temperamento, mas vamos alterar nossa personalidade, tá? Então você não deve decepcionar, tá? Vai entregar o que você prometeu. Tudo que você falou para ele, você vai entregar. Nossa, Silvia, mas é uma chatice, porque às vezes eu faço, ela fez 1 ml no lábio, aí depois chega querendo ter a boca da Juliana Paz. Aí você tem que ter todo aquele argumento de explicar que 1 ml não faz aquilo e pá. Você está errado. Sabe por que você está errado? Porque você tinha que ter conversado isso antes. Então, são coisas que a gente vai ganhando com a experiência. Não pense que você vai fazer um curso de preenchimento labial e amanhã você vai fazer lábio e vai ter sucesso. Você vai ter problema, vai ter paciente reclamando que não tem resultado, que não tem efeito, que isso, que aquilo. E é um transtorno. Então, você tem que saber antes, analisar, fazer uma consulta, que eu chamo de consulta visagista, onde você vai avaliar esse paciente anatomicamente, mas também psicologicamente, e estabelecer para ele um protocolo de trabalho, de tratamento adequado para as características dele. Se você explicar tudo antes, olha, é o seguinte, seu lábio,
Você nunca fez preenchimento? Vamos começar com 1 ml. Só que cabe 1, ou cabe 2, ou cabe 3. Se você ficar satisfeito e eu ver que está tudo bem, tá ótimo. Se você não ficar satisfeito, o resultado é volume dependente. Você está investindo em 1 ml. Depois, se você quiser investir em mais um, tudo bem. Senão ele chega sem resultado do ml, ele acha que você tem que dar 1 ml para ele, para a boca ficar como ele acha que ia ficar. Ah, mas se eu soubesse que não ia ficar assim, eu não tinha gasto com esse 1 ml. Por quê? Porque não conversou antes, porque não explicou antes. Então, o momento da consulta, que às vezes a gente quer fazer rapidão, por quê? Porque não está ganhando exatamente ali, o que é um erro. Hoje em dia, tem que cobrar consulta, nem que você coloque depois esse valor para descontar no tratamento. Pelo menos você filtra os curiosos que vêm até você. Cobre um valor, se o paciente tratar dentro de 30 dias iniciar o tratamento, aquele valor da consulta vai estar embutido no plano de tratamento. Se ele passar de 30 dias, então ele vai ter que pagar o tratamento integral. Então tem que ir estabelecendo as regras ali. Mas disso tudo que eu falei, conversar, alinhar as expectativas com a realidade, tá? Fez o tratamento, ok, paciente saiu da última consulta satisfeito, tá tudo bonitinho. O que nós dentistas acabamos pensando? E eu estou falando tudo isso porque tudo isso são coisas que passaram pela minha cabeça em todos esses anos que eu trabalhei. Nossa, fechei esse dente, vai dar um abscesso, vai supurar. Eu fechei, não, amanhã o paciente vai estar com o rosto desse tamanho. Meu Deus, daí você olha pela janela assim e fala, nossa, se aquele caminhão atropelasse, meus problemas acabariam. Olha só, Deus me perdoe. A gente fica ali torturada por um problema. Dentista é assim, você fecha um dente, você está pensando se vai supurar. Você fez um preenchimento, apareceu uma manchinha roxa, para quem está começando, às vezes não tem aquele feeling para saber o que está acontecendo. Meu Deus, vai dar uma necrose. Então são preocupações que a gente leva para o nosso dia a dia e nos faz muito mal. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Então o paciente terminou o tratamento, terminou tudo, foi embora. Eu tenho que dar um retorno para ele, para ter um feedback pelo menos uns dias depois. Então vamos supor que foi a harmonização orofacial ou qualquer coisa da odontologia. Concluiu o tratamento, o paciente foi embora. Se ele não te procurou, dentro de 10 dias, pede para a secretária ligar. Oi, tudo bem? Eu estou te ligando para saber como é que foi seu tratamento, se você está satisfeito. O quê? Eu vou ligar perguntando? Deus me livre, a pessoa vai falar, não, porque não sei o que, vai querer marcar horário de novo e eu vou ter que gastar meu tempo com ela. Vai ter que gastar, se você quiser deixar seu paciente satisfeito e ele retorne para fazer outros tratamentos com você. E você vai mostrar que você é diferente, que você dá importância àquela pessoa. Gente, nem todo mundo tem essa sensibilidade, esse feeling com os pacientes. Se você não tem, você pode treinar, você pode fazer, e isso vai te dar um diferencial para o paciente voltar para você. Tá? Então vamos dar essa atenção no pós-tratamento, que é como se fosse um namoro à distância. Ele não está mais lá, mas ele sabe que na sua cabeça você ainda pensa nele. Está tudo ali, ele sabe que você se importa com o que ele está sentindo. Então a gente tem que dar esse retorno depois de um tempo. Fez o último retorno do tratamento, 7, 10 dias depois, pede para ligar e ver como que esse paciente está. Dê atenção. É o período então do namoro à distância. Tá lá, o paciente foi embora, disse que estava tudo bem, não precisou voltar. Faz uma agenda paralela, tipo, hoje esse paciente, no dia 18 de agosto, terminei o tratamento dele, foi toxina, foi preenchimento, foi isso, foi aquilo. Quando que esses produtos vão estar, quando que esses procedimentos vão estar na hora de fazer refeitos? A toxina, 3 meses e meio a 6, o preenchimento, 8 meses, 10 meses, 1 ano. Quanto tempo isso? Pega lá na agenda paralela, anota o nome do paciente, anota o número do paciente e anota retorno do procedimento. Você tem que manter um relacionamento com ele, você sabe por quê? Porque vai ter um monte de gatinho e gatinha, voltando a usar o vocabulário lá da minha idade, passeando na frente dele e ele pode se interessar por outro. Então não deixe ele esquecer que você existe. Deu o tempo, dá uma ligada, oi, tudo bem? A doutora pediu para eu te ligar, porque você fez toxina em tal tempo, está na hora de você refazer. Gostaria de marcar uma consulta, uma avaliação? Pergunte, seja para toxina, preenchimento, etc, etc. Enfim, faça esse contato, mostrando que você se importa, que o seu relacionamento é um relacionamento duradouro, você quer que ele volte sempre ali no seu consultório, tá? Não foi só um caso.
realmente você tem zelo por aquela pessoa. Entendido as fases do relacionamento e do relacionamento amoroso, essa analogia bobinha que eu fiz, mas eu fiz isso para que a gente coloque emoção em cada uma dessas etapas. Quando você coloca emoção no que você está fazendo, isso faz bem para você, para o seu paciente e faz uma conexão que é indestrutível. Quando você tem emoções colocadas, você não consegue romper esse vínculo. Seja uma emoção positiva que vai manter uma conexão boa e recorrências sempre, ou seja, um relacionamento que não teve uma boa, vamos dizer assim, não acabou bem, e você também vai se manter nessa emoção de que aquilo não deu certo e você fica traumatizado, não quer voltar mais lá. E às vezes a gente se traumatiza com o paciente também. Tudo tem um limite. Mas o limite do profissional tem que ter um limiar mais alto. Nós somos os vendedores. Nós queremos que ele tire o dinheiro do bolso e coloque em cima da nossa mesa para pagar pelo tratamento que nós vamos oferecer, porque o nosso tratamento vale aquele dinheiro, porque eu vou me empenhar para entregar aquilo para o paciente. Eu recebo o dinheiro com satisfação. Eu não recebo dinheiro constrangido, não, que venha mais dinheiro para o meu bolso, porque eu mereço, porque eu estudo, porque eu dou valor naquilo que eu estou fazendo. E o paciente está levando aquilo que ele buscou. Eu não estou deixando ele ir embora, levando um produto que não é o que ele veio buscar. Ele também vai ficar satisfeito em fazer essa troca do dinheiro pelo serviço. Tá? Então tudo na nossa vida, inclusive a venda, principalmente a venda, ela é comunicação. Só que para eu me comunicar, é o que eu falei no início, eu tenho que me conhecer para eu poder identificar no meu paciente também como ele gosta de ser tratado e assim fazer dentro do meu consultório. Comunicação assertiva, alinhar expectativa e realidade. Uma senhorinha, isso aconteceu até comigo, senhorinha de 70 anos, bem enrugadinha, vai lá e faz uma toxina. Ah, quanto mais velho, mais toxina? Não, ao contrário, porque a pele já está muito flácida, você não pode tirar todo o tônus muscular, que a pele cai. Então você vai lá, faz um protocolo e tal. Aí a paciente volta falando, nossa, doutora, mas eu estou com todas aquelas rugas, não funcionou. Quando o paciente fala isso para mim no WhatsApp, eu mando mensagem, eu nunca discuto pelo WhatsApp. O paciente mandou, eu falo assim, ah, dona Maria, não, ó, fica tranquila, a senhora vai lá e eu vou resolver o seu problema. Ela confiou em você para fazer o tratamento dela. Ela quer também que você solucione o problema dela. Não adianta você bater boca com ela naquele momento dizendo, não, mas é porque sua pele isso, ela não vai entender nada pelo WhatsApp. Espera a pessoa chegar. Primeira coisa que eu faço, nem converso, oi, tudo bem, dona Maria, vamos fazer as fotos. Fez a foto, compara e mostra para ela, fala assim, nossa, tá diferente, né? Fala, tá, dona Maria, só que essa ruguinha que a senhora tem aí, ó, é igual a ruguinha que tá aqui no meu dedo, ó. Eu posso esticar meu dedo que a ruguinha está aqui ainda. Por quê? Porque já é um defeito, já é uma alteração que tem nos tecidos da sua face. Então, por mais relaxado que seus músculos estejam, essa cicatriz que a gente chama de ruga, ela não vai desaparecer, porque a sua pele é madura, assim, assim, assado. Eles vão entender. Agora, imagina se eu tivesse conversado com ela direitinho antes, ela não ia fazer isso, de mandar para mim que não funcionou, porque ela já saberia tudo isso que eu usei depois. Então é errando que a gente vai aprendendo a conversar antes do problema chegar até a gente, tá? Isso em várias questões. Certo. O primeiro passo que eu dei para o meu autoconhecimento, para entender por que as coisas estavam acontecendo comigo, por que eu me comportava de certa maneira em certos locais, com certas pessoas, primeiro foi conhecer os temperamentos que foram descritos por Aristóteles 400 anos antes de Cristo e que até hoje têm validade. Então, os temperamentos, eles são os nossos instintos mais primitivos. É aquela forma que a gente reage sem pensar. Você me faz alguma coisa, eu reajo sem pensar, é o meu temperamento. O temperamento é algo que nós nascemos com ele, é divino, é Deus que nos dá o temperamento. Então, ele deu um temperamento mais calado para o fleumático, um temperamento mais falante para o sanguíneo, um temperamento de mais empoderamento para o colérico e por aí vai. Cada um de nós nasce com o seu próprio temperamento. Só que nós não precisamos usar os temperamentos para justificar a nossa falta de educação,
a nossa antipatia, a nossa falta de solidariedade com as pessoas. Não, sabe por quê? Nós nascemos com temperamento, mas nós podemos reorganizar o nosso comportamento. A partir do momento que eu começo a conviver com a minha família, com os meus colegas da escola, com os meus professores, com as pessoas da faculdade, eu começo a conhecer como o mundo funciona. E eu não sou o centro do mundo, então eu não tenho que fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu sou. Ah, eu sou assim, nasci assim, não. Eu tenho que me inserir nessa sociedade, eu tenho que ter esse comportamento alinhado com o comportamento do outro. E é aí que entra você conhecer seu temperamento para poder fazer esse alinhamento. Todos os temperamentos, ou melhor, nenhum dos temperamentos é melhor que o outro. Todos eles vão ter as chamadas virtudes, que a gente pode colocar como qualidades, e todos eles vão ter os vícios, que a gente pode chamar aqui de defeitos. O que é mais algo de comportamento melhor, o que é de comportamento pior. Então, todos eles têm qualidades e vícios. Eu tenho que usar o meu conhecimento, que o meu temperamento é X, para ver o que eu tenho de qualidade, potencializar essas qualidades e usar isso a favor da minha vida e das pessoas que estão convivendo comigo. E eu tenho que conhecer quais são os meus defeitos, os meus vícios, para que eu possa, dentro desse contexto das minhas fraquezas, eu consiga mudar o meu comportamento, abafar alguns deles ou mudar alguns deles para poder exercer a minha vida de forma organizada. Gente, quem tem filho é fundamental conhecer os temperamentos. Você vai ter um filho colérico, um sanguíneo, você vai ter filhos com vários temperamentos e às vezes você quer tratar todos da mesma maneira. E é por isso que às vezes não funciona. Para uns você dá chance porque ali era o caminho natural para ele dentro do temperamento e o outro aquele não é o caminho natural. Então a gente tem que saber identificar na gente e no outro, até no nosso paciente, qual é o temperamento dele para eu alinhar como eu vou tratá-lo. Bom, então entendendo que nenhum temperamento é melhor que o outro, não se sintam constrangidos em ser um colérico, fleumático, sanguíneo ou melancólico, tá? Vamos conhecer um pouquinho então dos temperamentos para a gente ir buscando essa identificação. O colérico, ele é visto como um temperamento que tem uma capacidade de liderança, de condução, de iniciativa. Ele é aquele que, se acontece um acidente, ele já solta o cinto e vai ver, já vai resolver, já vai chamar o SAMU, já vai desafogar quem afogou, ele vai tomar uma atitude. No trabalho, ele é um líder, ele consegue organizar, ele consegue colocar cada um nas suas funções. Então, isso é uma virtude do colérico. Gente, existe páginas e páginas sobre isso. Eu resumi aqui para a gente poder conversar nesse curto espaço de tempo. Só que sendo assim, olha, todo sorridente, ele ganha as pessoas ali. Só que nada nele é sem intenção. Ele está dando aquele sorriso porque ele sabe que com aquele sorriso ele vai fazer você fazer tal coisa para ele. Tudo nele é intencional. Ele não vai numa festa porque ele está com vontade, a baladinha, não, ele vai lá porque ele quer fazer um network, ele quer conhecer alguém que pode alavancar, então tudo nele é intencional, ele pensa muito, tá? Só que sendo dessa maneira, esse líder, essa pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem, ele acaba tendo como vício ou defeito a arrogância. Eu sou muito autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Gente, isso não é consciente. As pessoas fazem isso sem ter essa consciência. Então, eu não preciso de ninguém. E com isso, às vezes, ele não pede ajuda. E ele sofre. Porque nem sempre ele é esse fodão que ele fala que ele é. Ele precisa da ajuda das pessoas, mas às vezes ele oculta. Tá? Então, esse aí é o colérico. O colérico, se você fizer alguma coisa para ele, ele nunca mais vai esquecer. Seja para o bem ou para o mal. Ah, eu pisei no calo do colérico, ele vai lembrar lá depois de 10 anos, fala assim, meu calo dói a hora que eu lembro que aquela pessoa pisou no meu calo. Ele leva para o coração, ele é rancoroso, tá? Melancólico. O melancólico, ele tem como virtude, é até difícil, né, quando a gente vai falar em melancólico, o próprio nome dá a impressão que melancolia, é tristeza, é depressão, é isso e aquilo. Mas, na verdade, o melancólico, ele tem muitas qualidades, ele tem muitas virtudes.
ele é muito organizado, ele é um ótimo prestador de serviço, ele não vai falhar com você, como o professor Marco Antônio comentou, ele não vai te trair, o que ele combinar com você ele vai cumprir, ele vai chegar na hora lá no seu consultório. Você marcou com ele, ele vai estar lá na hora, mas se você não tiver também para atendê-lo, ele não vai ficar reclamando porque ele não é de falar, ele é de remoer, ele vai ficar na sala de espera xingando por dentro. Porque ele vai ficar ali, entendeu? Então, quem é o melancólico na fila do pão? Quem é o melancólico na sala de espera? É aquele que você vai atrasar, a secretária vai falar para ele não vai conseguir esconder a cara que ele não gostou. Mas ele não fala, ele só fica ali. Aí ele remoe tanto que se demorar muito, ele vai falar assim, depois você marca outro horário para mim, eu tenho que ir. Ele vai se sufocando. Então, ele vai guardando, ele vai ficando muito magoado. Então, ele tem essa característica de remoer as coisas, de ser calado, mas ele é extremamente organizado e também serve para ser um líder. Porém, ele tem que ser conduzido àquilo. Ele vai ter, então, uma seriedade no trato com as coisas, só que ele é muito sensível. Se você falar alguma coisa a mais para ele pode chorar. Então, fala assim, às vezes a tendência à depressão não é bem a depressão, é o sentimento dele mesmo. E isso acaba sendo uma qualidade porque à medida que ele se sensibiliza com as coisas que você faz para ele também pensa e se coloca no seu lugar. Então, ele é uma pessoa muito empática, é um paciente que se você explicar o porquê que atrasou depois, ele fala, não, doutora, fica tranquila que eu estava nervoso com outra coisa, tal. Ele vai dar uma desculpa, ele vai ficar tudo bem com você, que ele se coloca no seu lugar, tá? Só que o melancólico, ele é aquele que vê o copo sempre meio vazio. Então, você tem meio copo de água, ele não vê o copo meio cheio. Para ele só vê o negativo. Você chega com um projeto para ele fala assim, não, é um bom projeto, mas você já pensou já parou para pensar que isso aí pode dar prejuízo, porque se você não vender tantos por dia, ele vai te colocar tudo que pode dar errado naquilo que você está falando para ele. E isso para uma empresa é muito bom. É um ótimo conselheiro que vai estar ali ajudando a empresa a tomar decisões. Só que às vezes em família é ruim. Às vezes no relacionamento em família é ruim aquela pessoa que tudo que você fala ela põe defeito. Eu vou fazer um curso lá em São Paulo. Nossa, mas para que lá em São Paulo você tem ali não sei aonde? É a pessoa que está pondo defeito nas coisas que você está fazendo, tá? Então a gente tem que aprender até a lidar com essas pessoas. Esse é então o melancólico. O sanguíneo é aquele exagerado, tá? O sanguíneo é aquele que quando ele vai rir, ele ri alto, ele é expansivo, extrovertido, ele fala alto, ele dá aquela gargalhada, às vezes as pessoas até olham assim. Então, da mesma forma que ele é explosivo para o lado das boas emoções, ele também é explosivo para as emoções, digamos assim, dos vícios. Assim como ele é exuberante na felicidade, ele também é dramático para manifestar as tristezas. Então, ele pode pirar, gritar, tomar atitudes intempestivas. O sanguíneo, ele acaba sendo, então, uma pessoa que é um ótimo comunicador. É ótima pessoa para vir aqui, dar uma palestra e tal. Mas na hora que ele descer daqui, você combina alguma coisa com ele, ele fala, não, vamos fazer. Aí ele sai e vai embora, ele esquece, ele não cumpre. Ele é meio superficial nas atitudes dele. Então, ele é aquela pessoa que é pau para toda obra. Se estiver ali, deixou ele embora, ele vai falar, fulano, então, eu não posso. Ele é procrastinador, ele não vai fazer. Tá? Então, ele acaba tendo uma ação um pouco superficial. O sanguíneo, por ele ser extrovertido, ele também é uma pessoa que vai tomar atitude rápida. Aconteceu alguma coisa, ele já vai te ajudar, ele já vai fazer rapidinho. Só que se você magoar o sanguíneo, ele não vai levar para o coração. Tá nem aí, tá? Ele tá na dele. Você faz alguma coisa, ele não vai ficar remoendo aquilo. E por fim, dos 4 temperamentos, o fleumático. O fleumático, ele tem assim, como virtude, digamos assim, ele é organizado, tá? Ele é uma pessoa que cumpre as tarefas, só que ele precisa ser empurrado. Quem conhece um fleumático pode muitas vezes pensar que ele é preguiçoso, porque ele procrastina, ele fica ali parado, ele não toma atitude, tá? Mas se ele for conduzido, ele é um excelente executor de tarefas. Então, isso que eu estou falando para vocês é para vocês reconhecerem às vezes nos filhos. O que esse tem de bom? O que esse tem de bom? O que esse tem de vício? E vamos trabalhando esses vícios e essas virtudes, né?
E o fleumático é aquele cara de paisagem. Você não sabe se ele está rindo, se ele está chorando, você não sabe. Você fala um negócio, ele... ele não se manifesta. Ele fica na dele. Só que ele é muito pacificador. Chega alguém na sala de espera, tá lá o melancólico ou o colérico, né? O colérico está reclamando já. Não, porque se eu soubesse que ia atrasar, não tinha vindo, eu tenho muita coisa para fazer, e pá. O melancólico está lá pensando a mesma coisa, mas não fala. O sanguíneo tá, não, gente, de boa, o que é isso? Tá tudo bem. E o fleumático tá, não, ó, seguinte, sanguíneo, melancólico, eu não me importo, você pode entrar na minha frente. Ele é pacificador, ele foge de problema, ele não gosta de confusão. Se tiver uma briga lá numa festa, ele sai de fininho, ele não quer se meter, tá? Então agora vamos voltar para aquele questionamento que eu fiz para vocês no início. Velocidade de reação. Quem reage rápido dos temperamentos que eu comentei? Colérico, que é agitadão, né? Ele reage rápido, ele vai tomar atitude rápida. E quem que é o outro? Sanguíneo. Então, são temperamentos extrovertidos, que colocam para fora as suas emoções. Então, quem reage rápido ou é colérico, ou vai ser classificado dentro do sanguíneo. E o tempo... Bom, vamos continuar aqui. E os outros? O fleumático e o melancólico. Eles já paralisam. O fleumático é porque ele já é paralisado mesmo. Tipo, fazer o quê? Deixa que outro cuide disso. Não vai tomar atitude. O melancólico, ele já paralisa mesmo, que ele é muito emotivo, ele é muito emocionado com o que acontece, ele não consegue tomar a atitude. Já o tempo de permanência dos rancores, daquilo que te fez mal, o colérico vai guardar no coração. E o melancólico também vai guardar no coração. Vocês viram que é diferente? Daí você vai conseguir se classificar aí. O melancólico e o colérico, eles não vão esquecer se você fizer alguma coisa que magoe eles. Já o sanguíneo e o fleumático, tá de boa. O fleumático, porque ele também não tá nem aí, ele é bem egocêntrico. E o sanguíneo, porque ele é superficial. Na hora ele pode até, nossa, você fez isso comigo, amanhã ele te chama para sair de novo, tá? Então, dentro desse pequeno teste, existem vários testes que você pode encontrar nas redes sociais, no YouTube, de classificar, de ver a classificação do seu temperamento. Nós temos um temperamento dominante, mas eu tenho certeza que de tudo que eu falei, em alguns momentos, vocês se identificaram também em outros temperamentos. Então, você vai ter um temperamento dominante e vai ter nuances dos outros temperamentos. E isso acontece porque é natural do temperamento, o tempero das reações que Deus colocou em cada um de nós, mas também pela nossa convivência. Às vezes você é uma colérica que viveu com um melancólico e você vai ter traços de um melancólico em algumas atitudes suas. Então a gente vai se moldando. E volto a dizer, não confundam saber o temperamento para justificar ser grosso como um colérico, ser mal-humorado o tempo todo como um melancólico, ser uma pessoa muito fora da casinha como o sanguíneo, ou ser uma pessoa tão antipática quanto um fleumático. Todo mundo pode buscar melhora. A gente não precisa ficar presa no temperamento. Então, no momento em que eu me conheço e consigo trabalhar as minhas virtudes e meus vícios, e eu converso com o meu paciente, consigo perceber nele, conversando, você consegue perceber. A gente está com os alunos, a gente percebe o perfil de cada um deles. Conversando com as pessoas, você percebendo, você já sabe como que você tem que tratar aquela pessoa. Você vai poder atrasar com aquele? Não, ele não gosta. Então, marca o primeiro horário da manhã ou marca o primeiro horário da tarde. Organiza a sua agenda para você atender o seu paciente de acordo com as necessidades emocionais dele também, ok? Aí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os temperamentos, esse WhatsApp aí, na segunda-feira, eu vou enviar para vocês, coloca lá, eu quero saber mais sobre o temperamento, e eu vou mandar para vocês alguns artigos para vocês iniciarem esse autoconhecimento, tá bom? Então, é só entrar em contato, quero saber mais sobre os temperamentos, e a gente vai estar passando informações para vocês. Gente, saber os temperamentos é só uma gotinha das coisas, tá? Como está meu tempo? Porque tem... Pode continuar? Está estouradaço. Bom, gente, então acho que a gente pode parar por aqui, que acho que acaba, né? Eu tinha um assuntinho aqui para vocês, mas daí em um outro momento a gente pode conversar sobre isso.
sobre as leis do fracasso. Existem 54, eu trouxe 3, né? Mas existem muitas outras coisas para serem conversadas. Então, quem quiser saber mais sobre a consulta que vende, esse mesmo WhatsApp, né? Pode conversar comigo. E eu vou ter um evento presencial aqui em Maringá, onde a gente vai estar tratando sobre esse aspecto da consulta que vende, também com outros colegas que vão estar abordando sobre a pré-consulta, a pós-consulta, para poder fechar esse ciclo de realmente ganhar dinheiro de forma ética, vendendo o que nós sabemos fazer melhor, que é entregar um serviço de qualidade para o nosso paciente. Vou passar aqui, que eu já estou estouradona. E eu tenho um projeto que é exclusivo para especialista, tá? Se você é especialista em harmonização, ou farmácia, medicina, enfermagem, biomedicina e estética, eu estou com um projeto que é o projeto Hoff Review para especialista. São 7 meses de entrega de conteúdos mensais e quem tiver interesse é só entrar em contato. Esse é o QR Code do meu Instagram. É só entrar lá, me segue, fale comigo e eu entrego um pouquinho mais para vocês de como isso vai funcionar. O Hoff Review inicia agora no finalzinho de setembro, início de outubro, beleza? Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham... Obrigada. Espero ter passado o recado para vocês e busquem o autoconhecimento, que é o que pode tirar vocês, às vezes, do local que você está agora e que você não está satisfeito. Mas se estiver satisfeito também, pode ficar aí, não tem problema nenhum. Obrigada.